Como a Bíblia enxerga o trabalho. Livro de Provérbios, capítulo 6. Comentário de Mário Persona. Jó, capítulo 16, livro de Jó. Jó 16, versículo 19. Eis que também agora está a minha testemunha no céu, e o meu fiador nas alturas. E bendito para Jó, né? Saber que ele tinha um fiador. Na verdade, ele não podia pagar, e ele sabia que ele tinha um fiador, que Deus ia tratar da dívida dele. E quando nós vamos no Salmo 69, versículo 4, aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restituí o que não furtei. Esse é o nosso fiador. O Senhor lhe veio assumir uma dívida que não era dele, e sabendo que não ia receber de volta. Sabendo que ninguém seria capaz de pagar. E acho que esse sentimento, né, como o irmão falou, às vezes é melhor ajudar do que com a certeza de que a pessoa talvez nem vá cumprir. Mas o Senhor fez assim, o Senhor veio, pagou o preço em nosso lugar, se deixou pregar naquela cruz para nos resgatar. E agora temos um penhor, né, também é outra linguagem de penhorar as coisas, né, uma garantia de que seremos resgatados aqui. O Senhor, com o seu sacrifício, Ele não apenas pagou pelos nossos pecados, mas Ele pagou por nós também. E somos dele agora. Ele tem direitos sobre nós. Quando um judeu não podia pagar uma dívida, ele se entregava como escravo. Era permitido isso durante a lei. Às vezes as pessoas falam que a Bíblia tem um monte de barbaridade, que tinha escravidão, mas as pessoas não entendem exatamente o que era escravidão no tempo bíblico, né? Uma pessoa que tivesse dívida, ela então se entregava, como se fazia escrava do seu credor, e ia trabalhar de graça por uma série de anos ali, até que ela conseguisse pagar o que ela devia. Ele era um servo, né? Ele passava a ser um servo. E o Senhor Jesus, quando ele foi... tem uma passagem bonita lá em, eu acho que é Deuteronômio ou Números, que fala do servo, que ele podia sair livre, quando ele cumprisse o seu tempo. Mas aí, se ele quisesse, por amor da sua esposa, ele não saía. Ele pegava e deixava pregar, né, a sua orelha, parece que era assim, no batente da porta, mostrando assim que ele ia ficar, por amor de sua esposa. Essa é mais uma figura também do Senhor, assumindo não só a nossa dívida, mas permanecendo, se deixando pregar naquela cruz por amor da sua esposa, a igreja. A exortação do trabalho aqui, ela tem uma função importante, né? Porque quando Deus criou o mundo, no sétimo dia, Deus descansou. Então, o descanso é algo que Deus fez. Ele descansou no sétimo dia, Ele deu todas as condições para Adão e Eva viverem no Jardim do Éden. Eles trabalhavam no Éden, ou deveriam trabalhar, né? É uma ideia errada que eles vivessem apenas olhando, passando o tempo, né? Passeando de um lado para o outro, mãos dadas. O Senhor deu o trabalho. Lá em Gênesis, quando a gente vê, eles eram para cultivar a terra. Eles deviam se multiplicar, né, ter filhos e cultivar a terra. E administrar o jardim. Era trabalho. Mas não era o trabalho amaldiçoado depois, a terra amaldiçoada depois, né? Porque aí o trabalho ficaria difícil de ser feito. Mas Deus, desde o princípio, queria que o homem trabalhasse, porque Deus trabalhou também. Mas ele deu descanso. No sétimo dia ele descansou. E quando nós chegamos nos evangelhos, o
Senhor Jesus, num determinado momento, ele chama os discípulos para descansarem à parte, porque eles iam e vinham e não tinham tempo para descansar, ajudando as pessoas e alimentando, fazendo tudo. Mas Deus criou o trabalho. A gente pode até ler lá no Gênesis, né? Porque existe uma ideia do paraíso, né? Do Jardim do Éden, um lugar assim, tipo idílico, né? Que ninguém faz nada. Gênesis 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no Jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então havia o trabalho no Jardim do Éden. O homem foi criado agricultor, para ser agricultor e administrador também. Ele dá nome a todos os animais e guardava, né, cuidava do Jardim do Éden. E lá Deus descansou no 7º dia da criação. Mas quando nós encontramos o Senhor Jesus nos Evangelhos, nós aprendemos uma coisa interessante, que o descanso de Deus acabou. Ele fala, meu Pai trabalha até agora, e eu também. Deus descansou uma vez, no 7º dia. E daí para frente ele só trabalhou. Porque o homem dá trabalho a Deus. O homem mantém Deus ocupado, né? Por causa da queda, do pecado. Então o trabalho é uma coisa instituída por Deus. Deus trabalha até agora. E por que nós não, né? Porque seria diferente conosco. Todo mundo sonha em ganhar na loteria para não precisar trabalhar. Mas isso é uma maldição, não trabalhar. Porque Deus instituiu o trabalho. Não trabalhar é errado. Deus instituiu o trabalho. E por isso que fala do preguiçoso, né, do que não quer trabalhar. E nós vamos lá nas epístolas, em Timóteo também, vai falar daquelas que são viúvas e não querem trabalhar também, vai falar daquele que não quer trabalhar, mas esse também não coma. Então é muito, muito claro isso e não deve haver dúvidas quanto a isso. O lugar que Deus instituiu para o homem é lugar de trabalho. Claro que o trabalho varia, né? Tem trabalho com cerebral, tem trabalho com as mãos, diferentes tipos de trabalho, mas é trabalho. Negociai até que eu venha, né? Lucas 10, 13. O Senhor admoestou seus discípulos. Esse negociar aí tem um sentido de trabalho também, eu creio. Acho que eu falei o versículo errado. 19, 13. Eu não sei se outra versão diz outra palavra aí. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, dizendo-lhes, negociai até que eu venha. É no sentido de trabalho, porque quando ele volta, ele quer o resultado dessa negociação, né, desse investimento que eles iam fazer. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.